Para todos sempre louvamos e adoramos o nome do nosso Rei. Olá, amados, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 170, Palavra Poderosa. O tema que estamos tratando fala a respeito de cura interior na sua primeira edição. E dentro de uma abordagem, estamos falando sobre a bênção de ir para a oficina de Deus, para o deserto. E vamos começar a falar também sobre perdão. Já começamos a falar sobre essa abordagem na aula anterior e agora vamos dar continuidade. Seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo louvado. Estávamos falando sobre a questão de que Jesus foi para o deserto, Pedro passou por cura interior e agora Deus manda Pedro à casa de Cornélio, não outro. Por quê? Porque precisava fazer uma cura interior em Pedro. O apóstolo Pedro passa, portanto, por duas curas interiores. Pedro, sendo judeu, ele não comia animal impuro e nem entrava em casa de gentios. Ele considerava que a salvação era só para os judeus. Foi por isso que Deus deu-lhe uma visão com os animais imundos descendo por um lençol 4 pontas, E mandou-lhe a casa de Cornélio. Porque o Senhor precisou fazer uma cura interior em Pedro. Atos capítulo 10, versículos 9 ao 20 e o versículo 28. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Olha o que o Espírito Santo disse a Pedro: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Que bênção,
como Deus nos prepara, nos dirige, né, amados? Paulo, depois de ter caído do cavalo quando estava indo para Damasco, ele ficou 3 dias na casa de Judas, orando e jejuando, até que Ananias orasse por ele, com imposição de mãos. E ali, amados, houve uma ministração de perdão e de cura interior. Atos capítulo 9, versículos 15 ao 18. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Batismo nas águas, né? Então veja que Deus tinha ali em Damasco um missionário chamado Ananias, e Deus usa. Quero falar um pouco sobre perdão. Para isso, você já conhece a parábola do credor incompassivo. Está em Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará,
se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aleluia. Amados, a parábola do credor incompassivo ou do credor sem compaixão ensinou a Pedro, mas também nos ensina a nós, a mim e a si, o motivo pelo qual nós devemos perdoar sem limites. Aí mesmo em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, nós percebemos que Pedro está virado, um daqueles dias que não era bom para ele. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por dia. Amados, Pedro quis ser generoso. Ele estava diante de Jesus. As tradições dos rabinos falavam que o perdão caberia até 3 vezes. Então Pedro mais do que dobrou porque estava falando com Jesus. Queridos, perdão é imperativo de fé. Em Lucas, no capítulo 17, nessa mesma passagem, no versículos 3 ao 5, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disse os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Olha, imperativo de fé mesmo. Aleluia. Fazendo um rápido comentário sobre essa parábola, amados, cada talento representa 6.000 denários, 6.000 dias de um trabalhador comum. De maneira que 10.000 talentos, que era o total da dívida daquele servo que o rei estava cobrando inicialmente, 10.000 talentos, era uma dívida que correspondia a 60 milhões de denários. Ou seja, 60 milhões de dias de trabalho de um trabalhador comum. Ninguém vive 60 milhões de dias para pagar uma dívida dessa. Outra consideração, perdão é a lembrança do fato sem o trauma que o mesmo ocasionou, causou na época. Aquele trauma causado pela dor, pela angústia, pela aflição, agora o perdão é lembrar disso, mas sem o trauma. E a igreja ela é chamada ao ministério da reconciliação, amados. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, nós fomos chamados para reconciliação, para liberar perdão, para ter misericórdia. Eu creio que o Espírito Santo, dentro da sua providência divina, não há coincidência, o que há é providência, ele está nos colocando juntos nessa ministração, porque de alguma maneira Deus está falando. A partir da minha vida, na minha própria vida, eu estou recebendo essa ministração. O Espírito Santo está falando comigo, mas está falando consigo também. Porque algo ele quer tratar, porque o Senhor nos ama, amados. Então creia, o amor do Senhor sobre a nossa vida, para nos restaurar de forma completa, total e absoluta. Para que Satanás não encontre lugar na nossa vida. Queridos, o Senhor nos edifica, nos cura, nos sara. O Senhor não nos abandona, Ele não nos destrói. E por isso, Ele incansavelmente e incessantemente está providenciando livramento para mim e para si. E nesse momento vem através dessa ministração sobre cura interior, sobre perdão. Até a próxima. Aleluia.